Amados e queridos, falando sobre a fé vencedora, parte 2, segunda parte hoje, na ministração anterior que está aí no canal do YouTube gravado, vocês vão ver a primeira ministração sobre a fé vencedora. Ou seja, qual o tamanho da nossa fé, onde ela vai nos levar, ou aonde estamos chegando através dessa fé em Deus. A fé é o instrumento, é o meio, é a ferramenta, é o veículo pelo qual nos leva às grandes vitórias em Deus. A fé é o instrumento, é o meio, é o veículo pelo qual vamos chegar ao destino de tudo aquilo que Deus tem para nós através da fé. E a pergunta é: aonde sua fé tem trazido você? Aonde nossa fé vai nos levar? Hoje a gente vai ver as duas últimas coisas exemplos de fé do livro de Hebreus. Vimos aí na ministração anterior pelo menos 17 ou 18 princípios, ou exemplos de homens e mulheres vencedoras, o que eles fizeram e aonde eles chegaram pela fé. E hoje a gente vai ver os dois últimos nessa ministração de hoje. Hebreus 11, 33 em diante. A Bíblia diz assim: pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos inimigos ou dos estranhos. Esse é o versículo 33 e 34. Agora, olha o versículo 35 em diante. Pela fé, ou por essa fé, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Uns foram apedrejados, outros cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Foram desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Andaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus a respeito, nós não fossem aperfeiçoados. Então, meus queridos, hoje a gente caminha para esses dois últimos itens de Hebreus 11, falando da fé vencedora, e nesses dois itens, ele faz um resumo de todo o capítulo, e ele fala aí que, além daqueles que ele cita, dos vencedores que ele cita, ele fala que tem outros que ele não citou, e ainda ele cita como exemplo alguns. Ele diz aí, ele fala de vários, desde de Abel, Noé e Abraão, e vai citando vários. Só que quando chega no final aí, ele começa a falar de alguns que ele nem contou muito a fundo a história. Ele fala no 32, e que mais diria? Falta tempo para contar a história de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E aí entra o versículo: homens que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos de inimigos. Meus queridos, agora ele caminha para essa parte do capítulo falando de fé, e ele fala agora dessa fé. Primeiro, a fé que vence reinos, pratica justiça, alcança promessas. Mas olha que contradição. A segunda parte, do 35 em diante, ele vai falar de um outro grupo que, em vez de vencer reinos, praticar a justiça, alcançar as promessas, fechar a boca de leões, apagar o fogo, escapar do fio da espada. Não,
na batalha se esforçou e botou em fuga os inimigos, agora do 35 em diante, ele vai falar de gente que sofreu escárnio, açoite, cadeia, prisão, gente que foi apedrejada, cerrada pelo meio, tentados, mortos ao fio da espada, gente que andou vestido de ovelhas e cabra e pele de cabra, desamparado pelos montes e desertos, aflitos e maltratados. E aí no versículo 39 ele fala, gente que teve testemunho de fé, mas que não alcançou as promessas. Olha que coisa, parece uma contradição. Na primeira parte dos vencedores de reinos, eles alcançaram promessa. Agora, esses aqui passaram por tudo isso e não alcançaram as promessas. Que fé é essa? Que fé é essa? Aonde nossa fé vai nos levar? Aonde estamos e aonde queremos chegar? Que fé é essa? Até agora falando de uma fé vencedora, de pessoas que vencem reinos, como quem? Quem venceu reinos, por exemplo? Davi? Quem mais? Moisés? Venceram reinos? Muitas batalhas? Praticaram a justiça, alcançaram promessas, só que não está dizendo que alcançaram todas as promessas, alcançaram algumas delas, entende? Mas tem gente que está na igreja que o objetivo dele é só alcançar a promessa, só está na igreja por causa das promessas. Vem para a igreja porque se você entregar dízimo e oferta, tá? Aqui a promessa aqui, ó, Deus vai fazer isso, isso e isso, você vai ficar rico. E muita gente tem vindo para a igreja para isso, pensando no material, uma fé que só leva a conquista material, a coisas aqui. E a fé leva a conquistas materiais. Mas o objetivo central da fé não é essa, não é esse. Não é essa fé que está sendo pregada aí. Por isso o apóstolo Judas escreve lá, eu quis pregar sobre o evangelho para vocês, lá em Judas 1:3, mas antes de pregar do evangelho, eu vi que é preciso falar da fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque lá naquela época já tinha gente entrando dentro da igreja para pregar uma outra fé. E aí ele fala, porque tem gente aí pregando a fé de Caim, a fé de Balaão e a fé do grupo daqueles 3 que foram consumidos lá na época de Moisés, do grupo de Jefté, que foram destruídos. Ele cita esse exemplo lá, um outro tipo de fé. E aí ele fala, e se a gente olha, qual era a fé de Caim? Uma fé interesseira. Quando ele não foi aprovado e quando Deus diz para ele, olha, seu sacrifício não agradou, em vez de ele falar, Senhor, o que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Onde é que eu errei? O que eu posso melhorar? Ele se indigna e mata seu irmão. Uma fé interesseira e uma fé que quando não recebe as coisas de Deus, faz coisas absurdas, abandona Deus, abandona o evangelho. A fé outro exemplo de fé que era para tomar cuidado, a fé de Balaão. Qual foi a fé de Balaão? Uma fé de um profeta, de um homem de Deus, que Deus usava ele com profecias, mas qual é o interesse da fé dele? Através da fé se enriquecer, ganhar dinheiro. A Bíblia diz que Deus dizendo, não amaldiçoa o povo de Deus, e o rei chegava e falava, aumentava a gratificação para ele, aumentava o presente, aumentava a quantidade de dinheiro, e ele voltava para Deus, Senhor, mas o rei tá me insistindo comigo. A fé interesseira, a fé por coisas materiais. E a fé dos outros 3 lá, que a terra abriu e consumiu eles, quiseram tomar o ministério de Moisés e quiseram ser o líder do povo de Deus, dizendo que Moisés não sabia de nada, não estava conduzindo o povo de Deus de forma correta, se levantaram contra Moisés e quiseram tomar o lugar de Moisés. E o que é que tem sido pregado em nossos dias? E se olhar para a igreja do Brasil e para a igreja do mundo, qual é a fé que tem sido pregada? Qual é a fé que tem sido pregada e ensinada? Qual é?
Mas, meus queridos, esses dois últimos resumos da fé mostram uns que venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram fogo. Quem que fechou boca de leões? Os que foram colocados lá na cova dos leões, Daniel e seus amigos. Quem que apagou a força do fogo? Eles também. Escaparam da espada, da fraqueza tiraram força, se esforçaram na batalha, puseram em fuga exércitos inimigos. A fé vitoriosa leva a conquista. Está falando o que aqui? Está falando de conquistas materiais. Está falando de vitórias aonde? Aqui. Mas a parte final está falando de conquistas aonde? Esses outros aqui que não conquistaram nada aqui, a fé deles não serviu? Essa segunda parte do livro está dizendo de mulheres que receberam pela ressurreição seus mortos. Ou seja, mulheres que perderam os maridos por causa do Evangelho, mulheres que perderam seus filhos mortos por causa do Evangelho e por causa de Jesus. Uns foram torturados, outros não aceitaram o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoite, cadeias, prisões. Outros foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos ao fio da espada. Andaram fugitivos pelos montes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos, como João Batista, que vivia nos desertos da Judéia, vestido de pelo de camelos e pele de animais. Mas qual a nossa fé? Qual a fé da igreja cristã hoje? Qual a fé que tem sido pregada aos crentes de hoje? Aonde essa fé vai nos levar e aonde ela está nos levando? Aonde? Ou onde? Onde essa fé está nos levando? Onde essa fé está nos levando? Queridos, essa fé tem que nos levar a ser vencedores aqui, vencer reinos, praticar justiça, fechar a boca de leões, apagar a força do fogo, vencer inimigos, sim, e ela existe para isso. Mas também ela tem que ser uma fé vencedora de que, se for preciso, dar nossa vida, entregar nossos bens, não desistir e não abandonar a fé. E quando esse livro de Hebreus foi escrito, o povo cristão estava se apostatando da fé. Eu disse isso na primeira lição. Eles estavam voltando atrás. Por quê? Porque quando viram o que estava acontecendo com os apóstolos, a perseguição, as lutas, as batalhas, eles começaram a querer desistir. E foi o primeiro texto que eu li aqui na semana passada, na primeira ministração, onde, no capítulo 10, o capítulo anterior, onde a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos dias passados, quando vocês, logo depois de ser iluminado, ou seja, logo depois de vocês receber a luz do Evangelho, de vocês se converter, vocês passaram por grande combate de aflição, vocês se tornaram espetáculo para o mundo, com vitupério, com tribulação, ou então vocês se tornaram participantes daqueles que assim foram tratados. Muitos não passaram por vitupérios, perseguições, mortes e tiveram seus bens tomados, mas se posicionaram do lado daqueles que estavam sofrendo e também sofreram. Olha o que o versículo continua. Em parte foste espetáculo com vitupério e tribulação, ou então foste participante daqueles que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões. Aqui o escritor está dizendo, e por isso que é mais um motivo para mim acreditar que essa carta foi o apóstolo Paulo que escreveu, porque esse versículo está dizendo, porque também vos compadeceste das minhas prisões. Um dos que foi tremendamente preso pelo Evangelho, o apóstolo Paulo, e ele está dizendo, vocês fizeram parte das minhas prisões. E por isso, sabe o que estava acontecendo com os que estavam se identificando com o Evangelho e aceitando o Evangelho, seguindo a Cristo, o Evangelho verdadeiro? Sabe o que estava acontecendo com eles? Vocês, com alegria, recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós tendes no céu uma melhor possessão, uma melhor e permanente possessão. Aqueles que se posicionaram do lado daqueles que estavam sendo perseguidos, maltratados, estavam perdendo seus bens, suas casas, seus imóveis, seu dinheiro, estavam sendo roubados.
Mas a Bíblia diz que eles com alegria, recebia esse tipo de tratamento, porque sabiam que tinha uma possessão maior e mais extraordinária nos céus, permanente. Não tem problema, eu vou perder minha casa aqui, mas essa aqui é só para mais alguns anos. Ah, de lá eu não posso perder nunca, porque lá é a minha morada eterna. Aleluia! Aleluia! Não tem problema se me tirarem o dinheiro, os bens aqui. Eu não posso perder a possessão eterna, aquilo que Deus tem, a eternidade, os céus, a vida eterna, porque aqui tudo é passageiro. Por isso o tema dessa ministração, aonde a nossa fé está nos levando, aonde ela está nos trazendo, qual é a nossa fé, qual o objetivo dessa fé. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque tem grande galardão. Vocês precisam de ter paciência, para que depois de fazer a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Aleluia! Nem sempre as promessas serão dadas a todos. É preciso, com paciência, esperar a vontade de Deus. Ele vai cumprir cada promessa, mas no tempo dele, na hora dele, no dia dele, no momento dele. Muitas delas serão cumpridas na eternidade. Aleluia! Mas muitas serão cumpridas aqui. Necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que vem antes da promessa? Eu e você fazer a vontade de Deus. Enquanto nós não estivermos fazendo a vontade dele, a promessa vai ficar parada, bloqueada, suspensa. Depois que vocês fizerem a vontade de Deus, a promessa vai ser deferida, concedida, liberada, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aquele que há de vir virá, não vai tardar, mas o justo, em outra tradução, Deus diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Essa é a fé que nós precisamos possuir, que nós precisamos compreender, que nós precisamos ter. Não é a fé apenas para conquistas aqui nessa terra, é uma fé que transcende o planeta Terra, é uma fé de gente que enxerga as grandezas das riquezas que tem na eternidade, do outro lado da vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei olhando logo depois da pandemia, alguns desespero de famílias que perderam entes queridos, famílias cristãs, famílias de pastores que morreram durante a pandemia, igreja de pastores que morreram durante a pandemia, gente desesperada, gente abandonando Deus, gente falando coisas absurdas. Como é que Deus deixou morrer um homem desse, uma mulher dessa? Meus irmãos, parece que não entendemos. Que fé é essa? Que evangelho é esse? Ele não perdeu, ele ganhou. Ele foi chamado mais rápido para tomar posse das promessas. Aleluia! Das riquezas, das grandiosidades, da paz, do lugar onde não há paz, não há dor, não há sofrimento, não há guerra, não há desgraça que tem nesse mundo. E parece que a igreja não entendeu o chamado e o propósito, não entendeu que fé é essa, para onde que essa fé tem que nos levar. Tem gente que na caminhada cristã está andando de bicicleta. Tem gente que na caminhada cristã está andando a pé. Tem gente que na caminhada cristã está andando de moto. Mas não entenderam que nessa caminhada nós temos que transpor oceanos, nós temos que voar alto, nós temos que ir muito longe, e daí só de avião a jato. O que estou dizendo? Aonde que queremos chegar com essa fé? Ela é um instrumento que vai nos levar no nosso destino. Mas se a minha fé for do tamanho, for um instrumento como uma bicicleta, eu não vou muito longe com ela. Se for como uma moto, vou um pouco mais longe. Se for como quem está andando a pé, muito menos ainda. Mas se a minha fé for como alguém que está num Boeing, 1000 km por hora, vai longe.
Aonde queremos chegar com a nossa fé? Qual o tamanho da sua fé? Aonde você quer chegar? Qual o seu destino? Qual o seu propósito? Aliás, aonde queremos chegar com a nossa fé? Aonde ela vai nos levar? Aonde a nossa fé vai nos levar? Mas antes dessa pergunta ainda tem uma outra. Qual é o meu destino? Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei o tamanho da fé que eu preciso. Quando eu sei aonde eu quero chegar, por exemplo, se eu vou viajar para o Oriente Médio, eu preciso pegar um jato, e um jato muito potente, porque tem que atravessar o Atlântico e voar horas e horas. 12 horas, descansa um pouquinho, mais 12 horas, 24 horas de voo. Nós temos que saber onde a gente quer chegar. E o problema da igreja hoje, que muitos estão desistindo, é porque não sabem o que está destinado. Por isso que Hebreus está dizendo aqui, olha, vocês precisam compreender onde é que vocês querem chegar. Olha o que é esses daqui, olha onde é que eles chegaram. Mas eles sabiam onde queriam chegar. Você vai ver o Abraão, Deus falou para ele, vou fazer de você uma grande nação. De você vai nascer, nações vai descender de você. Essa promessa se cumpriu? Se cumpriu? O povo judeu é descendente do Abraão. E todo o povo árabe, as nações árabes, é descendente do Abraão. A palavra se cumpriu. Mas a Bíblia diz que o Abraão morreu na fé sem ter concluído a promessa. Olha aqui, olha o versículo dizendo: todos esses morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Olha só. Todos eles morreram na fé sem ter alcançado a promessa. O Hebreus 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, as promessas de longe, e crendo-as, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que dizem isto claramente claramente mostram que estão buscando uma pátria, porque se fosse essa pátria terrena, se na verdade eles se lembrassem da pátria onde tinham saído, teriam oportunidade de ter voltado, mas eles desejam uma pátria melhor, isso é a pátria celestial. Por isso Deus não envergonha deles de se chamar seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Por que eles não alcançaram todas as promessas? Abraão alcançou algumas, mas diz que ele morreu na fé, aguardando a promessa e vendo de longe, saudando, glorificando por ver a promessa de longe, mas não alcançou, porque a promessa dele não estava limitada aqui a essa terra, amados. Não era só aqui, a promessa dele era a cidade onde o construtor é Deus. Ele não estava construindo aqui, ele estava construindo lá. Aleluia! Aleluia! Aonde a sua fé, a nossa fé, está nos conduzindo? Aonde vamos chegar com essa fé que nós temos até hoje? Aonde vamos chegar? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Essa fé que temos até hoje, aonde ela vai nos levar? Aonde ela está nos levando? Você tem sido um cristão que tem sido vencedor? Tem vencido reinos? Tem fechado boca de leões? Tem apagado a força do fogo no seu dia a dia? Não foi só com eles. Nós enfrentamos batalha no nosso dia a dia? Sim ou não? Sim ou não? Enfrentamos batalha no nosso dia a dia? Ou você pensa que aquelas lutas suas, as suas batalhas, seja na família, no trabalho, nos negócios, em todos os aspectos, no casamento, você acha que é de onde? São os inimigos espirituais. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra pessoas, é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, é contra espíritos. É espiritual. A nossa fé tem nos trazido, tem nos levado a vencer as batalhas aqui. Você pode se considerar um vencedor de batalhas aqui? Reflita sobre isso. Deus está falando ao seu coração nesta noite, ao meu coração. Ele está nos falando dessa fé poderosa num Deus que tudo pode.
Se eles venceram reinos, venceram leões, venceram fogo, venceram inimigos, nós também podemos vencer. Você pode vencer no poder que há no nome de Jesus. E vou dizer mais uma coisa, eles venceram numa época que Jesus não tinha vindo ao mundo ainda, o Espírito Santo não tinha vindo, não tinha sido derramado o Espírito Santo, não tinha sido derramado o sangue da cruz para libertar. Eles estavam ainda com o velho pacto e foram mais que vencedores. Agora, por que a igreja que tem o Deus do velho pacto e tem o Deus do novo pacto, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os dons, o poder, a unção, e o Senhor quando foi para o céu disse, ó, estou dando para vocês todo o poder eu tenho no céu e na terra, e estou passando esse poder para vocês, vão no meu nome, opera o que eu operei, faça o que eu faço, ministre o que eu ministrei, porque eu vou para lá, mas eu estou dando poder para a igreja. Que igreja somos nós hoje? Que igreja somos nós hoje? Aleluia! Deus está interessadíssimo em restaurar a igreja. Deus quer restaurar essa igreja. A igreja que eu conheci quando eu tinha 5, 6, 8, 10 anos, na década de 60, de 70, era uma igreja que não tinha recurso financeiro nenhum, quase nenhum conhecimento, mas era uma igreja vencedora. Eu vi literalmente fogo apagado, fogo se apagar com a oração do meu pai. Eu vi com meus olhos de criança, incêndio total, meses de seca, e o fogo vindo para destruir nossos animais e nossas casas. Meu pai dobra o joelho e começa a orar. E imediatamente, do nada, aparece uma nuvem e Deus derrama água ali e apaga aquele fogo. Ele não mudou. Ele não mudou. Eu vi gente ir para o nosso culto para dar tiro na esposa que estava lá assistindo o culto, porque ele odiava cristão. E o revólver estourou na mão dele, virou pedaço. E ele se converteu ao evangelho. Essa é a fé da igreja. Essa fé precisa ser restaurada. A igreja precisa se apropriar da fé verdadeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está nos desafiando. Deus está me desafiando. Desafiando você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse dessa fé poderosa, começa a vencer reinos, começa a vencer inimigos, começa a apagar fogo, começa a fechar a boca de leões na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos desafiar a conhecer e apropriar dessa fé vencedora. Nos ajude. Aumenta a nossa fé. Multiplica a nossa fé. A fé de cada filho, de cada filha. Queremos nos apropriar dessa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.